Então, nós vamos dar continuidade ao tema que a gente já vem abordando há algumas semanas, que é sempre perdão. Então, perdão, tem muita coisa para a gente falar de perdão. E muito mais do que falar, tem muita coisa que fazer. Né? Cada um de nós, não só no pedir, mas no conceder também. Então, como sempre, nós fazemos um retrospecto daquilo que falamos na live anterior. É só para recordarmos, porque senão às vezes as coisas podem ficar um pouquinho sem sentido, porque às vezes não vamos nos recordar do que falamos, né? Ou que ouvimos na semana anterior. Nós estamos falando do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem o nosso Evangelho, dá uma lida, né? Pega aí um dia, uma noite, aí, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Nesse capítulo do nosso Evangelho, os temas abordados é aqueles que a gente sempre fala, né? Perdoai para que Deus os perdoe, reconciliar com o adversário, o sacrifício que mais agrada a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem equívocos. E ainda temos algumas instruções dos Espíritos. Nós falamos do primeiro item, perdoai para que Deus os perdoe, bem-aventurados que são misericordiosos, só recordando, falamos de um cego conduzindo outro cego, vão os dois para o precipício, da necessidade de procurarmos esquecer as ofensas, né? E esquecer é meio difícil, né? Nós ainda brincamos, não existe a borracha no cérebro para poder apagar a ofensa que recebemos. Como o outro também não tem a borrachinha para apagar a ofensa que dirigimos a ele. Falamos do perdão como consequência daquele que é misericordioso. Quem é misericordioso automaticamente já está concedendo o perdão. Ele compreende a dificuldade do outro. E isso é próprio de uma alma mais doce, mais equilibrada, mansa, uma alma mais mansa. E o inverso, aquela alma assim mais carregada, né, mais rude, mais encrenqueira. Essa, perdoar é um pouquinho difícil. Normalmente são as pessoas que se lembram, não conseguem esquecer, se lembram e se lembram com detalhes. Lembra o que você me fez naquele dia, naquela hora. São aquelas pessoas que ficam ruminando as ofensas ou acham que sofreram ofensas, não importa, né? São as pessoas normalmente egoístas, rancorosas. O segundo item, ainda, que nós comentamos, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os seus equívocos. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará pelos seus equívocos. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Com relação a isso, aí comentamos, né, tem gente que diz assim, eu nunca perdoarei. Já ouviram isso, né? Fulano me agrediu, eu nunca perdoarei. Que infeliz. Que infeliz. Por quê? Vai continuar sofrendo. E aquele que ele julga que o magoou, talvez nem tenha percebido, talvez esteja todo satisfeito, andando pela vida, assoviando, cantando, e você que acha que foi ofendido, acha que foi agredido, está aí ruminando, querendo que o outro morra. Mas é você que está tomando o veneno. Tudo bem, né? Diz aí, esse trecho, que essa pessoa que não perdoa, se não for condenado pelos homens, será condenado por Deus. Condenado pelos homens. Vamos trazer para o dia a dia. Esse é o nosso objetivo. Trazer um Jesus para os dias de hoje. Afinal de contas, estamos encarnados nesse momento, agora, século XXI. Eu quero compreender esse Jesus agora, no século XXI. Por mais lindo, e lá atrás, há 2000 anos, mas eu quero entender esse Jesus
agora, nas dificuldades que eu tenho, nos problemas. Então, se eu não perdoo os homens, não vou ser perdoado por Deus, né? Mas serei condenado pelos homens? Serei. Se eu não os perdoar, eu serei condenado. Vamos trazer para o dia a dia. Você acha que uma pessoa dura, aquela que não consegue perdoar, que não consegue compreender a dificuldade, né, do seu irmão, os seus problemas, será que essa pessoa consegue, por exemplo, amizades boas? Se ela é amarga, fechada, rancorosa, briga com todo mundo, será que ela consegue amigos sinceros? Acho que é um pouquinho difícil, né? É um pouquinho difícil. E aí, uma pessoa assim, amarga, sem contato, sem aproximação, sem amizades, imagine essa pessoa, como que ela fica exteriormente. Você percebe no rosto, né? No jeito da pessoa, na forma como ela trata as outras pessoas, a gente percebe a dureza dela. Vamos imaginar, trazendo para os dias de hoje, essa pessoa rancorosa procurando emprego. Dias de hoje. Está procurando emprego. E aí ela chega e vai ter uma entrevista. Tem 2 candidatos que ficaram para ocupar aquela vaga que surgiu. Um é aquele que está de bem com a vida, sereno, tranquilo, em paz. E esse aí é um dos candidatos. E o outro é aquele que é azedo, amargo, cheio de rancor. É aquele que você olha para o rosto e diz, nossa, meu Deus, como que essa pessoa vive? E aí eu pergunto, quem vai ganhar o emprego? As chances daquele que é doce, sereno, é muito maior do que aquele que é amargo, né? E se a pessoa vê alguém amargo, hoje em dia até basta dar uma olhadinha no Facebook e vai ver como que ela se comporta, né? Vamos fazer um paralelo com aquilo que Jesus nos falou. Buscai o reino dos céus e o resto vos será dado por acréscimo. As pessoas às vezes não entendem. Reino dos céus é a paz, é a tranquilidade, é a serenidade, é a doçura, é a compreensão, é a tolerância. Vai somando isso tudo, a pessoa está de bem consigo mesmo e de bem com o outro, mesmo que o agrida. Ele está lá respeitando, tudo bem, né? Então, está buscando o reino dos céus. E o resto será dado por acréscimo. É esse aí que está sereno, está tranquilo, tem um semblante gostoso, né? Tem pessoas que a gente olha, nossa, como é bom estar com aquela pessoa, conversar com ela. Se ela é um dos candidatos àquele emprego que eu falei, provavelmente tem enormes chances de conseguir a vaga, né? Busque o reino dos céus e o resto vem por acréscimo, que é natural, é uma consequência disso tudo. Outro ponto que foi mencionado é, Deus condena? Não, Deus nunca condena. Deus não está aí para apontar o dedo. Aprendemos isso ao longo de tantos e tantos e tantos séculos, na religião, nas religiões, aquela que Deus pune, aquela que Deus condena, manda para o inferno, que... Não, Deus não faz isso. Nós, aqui na Terra, pai e mãe, nós fazemos isso com o nosso filho, por mais que erre, a não ser que a gente seja tão duro, né? Tão mal, por mais que erre o filho, você sempre tem a esperança de que ele se reerga. Agora, pintaram um Deus, nossa, todo rancoroso, todo amargo, vingativo. Não, Deus não condena. Não, Deus ama. Deus compreende. Aí é outra história. Aí é Deus. Então, quando fala que Deus condena, olha, se não perdoar os homens, Deus também não te perdoa. São as leis que estão inscritas na nossa consciência, né? O descumprimento representa dor. Descumpra uma lei de trânsito, vai doer o seu bolso. Descumpra uma lei de segurança, um guarda, vai sofrer, talvez vá para a cadeia. Então, é descumprir a lei, você
coloca dentro de si as consequências daquele ato impensado. Falamos de pensar no Pai Nosso. Perdoai minhas ofensas, assim como perdoo a quem tem me ofendido. Quantas vezes já falamos isso de uma forma tão mecânica? Está acostumado, você decorou, e às vezes está fazendo a prece e está olhando para o teto, olhando para o vizinho, assistindo televisão. Não diz nada. Coloque aqui dentro: eu perdoo na medida em que eu quero seu perdão, na medida em que te perdoo também. Agora eu não posso querer o seu perdão se eu nunca te perdoo. Aí é egoísmo, né? Então, falamos também, na semana passada, a parábola do rei que chama os servos para a prestação de contas, um que devia muito e não tinha como pagar, o Senhor o perdoa, mas ele, por sua vez, não perdoa um companheiro que lhe devia, né? E será que nós fazemos isso? Falamos, inclusive, do sofrimento, ainda dentro dessa parábola. O Senhor foi chamar contas com o servo não tinha como pagar, então ele diz que ele, o devedor, a esposa, os filhos, os bens seriam vendidos para pagar a conta. E ele pede clemência: Senhor, tem piedade, eu vou pagar, vou dar um jeito. Não, está perdoado então. E aí ele chama atenção como as nossas falhas, as nossas dívidas, a nossa incompreensão, a nossa falta de perdão, a nossa dureza, a nossa mágoa, tudo isso interfere na esposa, no filho, em tudo. Ou seja, nós fazemos todo mundo sofrer. E é interessante como às vezes nós não gostamos do fulano, mas não percebo que o não gostar dele está fazendo outro sofrer, que é alguém que eu goste. Então como é que fica a situação? Então nós temos que prestar atenção. A questão da dívida, do não perdão, isso e aquilo. Se nós continuarmos duros, nós estamos maltratando aqueles que nos cercam. Temos maneiras de perdoar. Recordam-se, como que acontece muitas vezes perdão? Tem uma maneira que é grande, nobre, sem pensamento oculto, que evita colocar aquele que ofendeu embaixo, ou seja, é um perdão doce, gostoso, que faz o outro subir, né? Agora tem a outra maneira, é a em que o ofendido, eu fui ofendido, ou me julgo ofendido, porque às vezes nem sempre sou não, né? Coloco aquele que me agrediu, ou que imagino que me agrediu, coloco nele condições humilhantes, que faz sentir o peso daquele perdão que irrita, daquele perdão que maltrata. E em vez de acalmar, de aproximar, é como se eu estivesse apagando o fogo, jogando gasolina. Só que não vale a pena jogar gasolina, que está muito caro hoje em dia. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com bondade, com benevolência, faz com ostentação. Olha, estão vendo? Eu estou perdoando, olha como eu sou bom, como ele é ruim. Então é uma maneira terrível de perdoar. Bom, recapitulamos o que falamos na anterior. Vamos seguir um pouquinho adiante. Chegamos a falar acho que se não me engano, um exemplo de pseudo-perdão. Sabe, aquele que dá o perdão, não dá não. Aquele que maltrata. Mas diz, eu perdoei. Perdoou nada. Perdoou nada. Olha, pseudos perdões. Vamos lá? Normalmente, quando alguém concede um pseudo-perdão, normalmente ele coloca na frase em que ele está perdoando, ele coloca uma interjeição. Essa interjeição é complicada. O mas. Você fala uma coisa, mas diz outra. Né? Terrível. Então, esse mas anuncia outras formas de agressão. Eu estou perdoando, mas estou agredindo. Vamos ver se você já ouviu alguém fazer isso. Né? Olha, vamos ver essas formas equivocadas. É o perdão, que não é perdão. Perdão com uma agressão motivada pelo rancor. Dá para imaginar o que vem a ser? Eu estou dando um perdão, mas estou agredindo em razão do rancor que ainda está aqui.
Ou seja, eu não estou querendo apagar aquilo que aconteceu entre nós, né? Olha a frase que normalmente ele fala: perdoo, mas não esqueço o mal que você me fez. Perdoou? Não, de forma nenhuma. Outra aí. É o perdão com a agressão pela condenação. Que interessante, eu estou perdoando, mas estou condenando. Ah, você fez isso, eu estou te perdoando, mas você está condenado, tá bom? Perdoo você, sim, sem sombra de dúvida, perdoo, mas não quero vê-lo nem pintado de ouro. Já condenei. Olha, te perdoo, mas some da minha frente. Você está condenado na minha vida, eu não quero te ver. Perdoou? Não, agrediu. Aumentou o compromisso, né? Vamos para outro. O perdão e a agressão em razão do menosprezo. Você está perdoando a pessoa, ao invés de fazer com que ela se levante, porque aquilo que ela fez, aquela agressão, seria, por exemplo, um ato praticado em razão da pequenez dela, da incompreensão dela. E aí você, que compreende tudo, perdoa, mas agride, menosprezando a pessoa. Não é perdão, né? Perdoo, mas lamento ter me envolvido com esse infeliz sem eira nem beira. Agredi. E depois acho que perdoa. Não perdoa nada. Outra situação. O perdão com a agressão pela maldição. Olha aquele perdão bonito, né? Coisa maravilhosa. Olha só, o perdão e a agressão com a maldição. Eu te perdoo, mas Deus há de castigá-lo. Jogou uma maldição para cima do outro. Outra forma, já viram algum, né? Ou já ouviram alguns desses daí. Outro, perdão com a agressão pela pretensão de superioridade. Eu estou perdoando, mas estou te agredindo porque eu sou maior que você, hein? Prestou atenção? Ele diz assim: perdoo, mas antes lhe direi umas verdades. Olha só a superioridade, né? Ou seja, agrediu, não perdoou nada. Então, pegamos aí alguns exemplos. Em qualquer dessas alternativas, nós estamos destilando ressentimento para cima da pessoa. E ressentimento que, na verdade, não vai envenenar a pessoa. Ela pode até sair chateada, mas, na verdade, já me envenenou. Já me envenenou. E eu não percebi isso. Percebo sim. Então, nessas circunstâncias, esses pseudo-perdões, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não dá como. Como que eu vou me reconciliar se ao invés de perdoar eu agrido? Estou complicando. E nem reconciliação comigo mesmo. Porque eu quero perdoar porque ele me agrediu, ele é pequeno, ele tem problemas ainda, não sei o que. Olha, saio perdoando e agredindo? Como que eu estou me reconciliando comigo mesmo, querendo me compreender, dizendo, olha, eu quero fazer um bem, mas faço um mal? Não, de forma nenhuma. Porque aí não há nenhuma generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o seu orgulho. E seu orgulho ferido, né? Que ainda é o pior. Tá? Então, nós paramos em 2 tópicos e nós vamos agora para o terceiro, que vai nos falar sobre quantas vezes eu devo perdoar um irmão. Isso nós vamos ver, está em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Tá? E Jesus dizendo assim: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. Então, se ele te agrediu, em particular, você vai com ele. Tá? Se vos atender, se esse seu irmão te atender, né, compreender, conversar, tereis ganho o vosso irmão. Aproximou-se do irmão.
Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Simão Pedro, um dos discípulos: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus responde: Não vos digo 7 vezes, não. Vos digo 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Quem tem calculadora vai ver que dá 490. Mas não tem nada com isso, tá? Então, vamos ver aqui. Ele falou em particular com aquele que lhe agrediu. Então, nada de estardalhaço, nada de propaganda. Vá em particular com teu irmão, aquele que te ofendeu, e converse com ele. Se ele te compreender, entender, você terá ganho aquele irmão. Ou seja, você trouxe ele para dentro do seu coração. Então, vamos prestar atenção. Em toda contenda, toda discussão, toda briga, aquele que se mostra mais conciliador, aquele que não quer briga, é o mais conciliador, aquele que demonstra mais desinteresse pela briga, pela confusão, pela continuidade daquela desavença, aquele que, portanto, não quer acirrar os ânimos, porque tem gente que quer, né? É louco por uma briguinha, porque numa briguinha ele faz um brigão. Demonstra caridade, aquele que demonstra caridade, verdadeira grandeza de alma, aquele que carrega consigo a verdade, aquele que demonstra os sentimentos mais nobres, é aquele que granjeará sempre a simpatia das pessoas. As pessoas vão ouvir aquele que se apresenta dessa forma, doce, sereno, compreensivo, querendo resolver a questão sem bagunça, sem briga. Esse é que vai granjear a simpatia das pessoas que estão à sua volta. Nas contendas, nas brigas, nas discussões, aquele que carrega a sinceridade, a verdade, ele é reconhecido. As pessoas sentem, percebem, né? Outra coisa, se alguém numa discussão, isso tentem colocar em prática, se alguém vem para cima de você numa discussão e vem gritando, falando alto, responda em voz baixa. Que ele tem que dar uma paradinha para tentar, não conseguiu. Ele vem gritando, mas, meu irmão, podemos conversar? Você vai ver que normalmente o agressor baixa a bola, né? É uma forma de a pessoa assim sem o alarde que Jesus falou. Quando ele disse em particular, porque não faz sentido procurar conciliação e ao mesmo tempo o alarde, a gritaria, a publicidade daquilo que está acontecendo. Aquele que carrega também a justiça nesses momentos de briga, de contenda, ele normalmente é reconhecido porque ele carrega a justiça dentro dele. E falando nisso, falando na justiça, é reconhecido, nós vamos lembrar de um episódio que praticamente todo mundo conhece, né? Aquela questão com da mãe, que o filho estava sendo disputado por ela e por outra mulher, né? Então nós vamos ler, isso está no livro de Reis, lá no Velho Testamento. E diz assim: então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela naquela casa. Eu tive um filho. E sucedeu que, ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco em casa, só as 2 mães e os 2 filhinhos. Senão, nós ambas naquela casa, só isso, e as crianças. E de noite, morreu o filho
desta mulher. A mulher que começou a falar contando. Morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitou sobre ele. Sufocou a criança. E levantou-se ela à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu colo. E a seu filho morto deitou no meu seio. Trocou, inverteu, né? E levantando-me eu, a mesma mulher que está narrando, levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, para o filho, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a essa mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho é esse que está morto. Porém essa mulher disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. A outra mulher disse. E assim elas falaram diante de Salomão, o rei Salomão. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é o teu filho, meu filho é o vivo. É ó a contenda aí, né? Olha a briga, olha a discussão. Disse ainda Salomão: trazei-me uma espada. Me traga uma espada. E trouxeram sua espada diante do rei. E Salomão: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra desse filho. Mas a mulher cujo filho era o vivo, ou seja, a mulher que falava a verdade, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu próprio filho, que estava ali, e que seria morto, dividido ao meio. Então ela disse: senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis, dá para ela. Porém a outra dizia: nem teu nem meu, não, nenhuma de nós, divide-o antes. Então respondeu Salomão, dizendo: dai a esta, que é aquela que falou a verdade, o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Ela estava equilibrada, ela falava a verdade, ela falava sereno, e a outra agressiva, a outra querendo que dividisse o filho, ou seja, meu filho morreu, que morro dela também, numa contenda. Como é que chegariam num acordo? Salomão foi extremamente sábio, né? E todo Israel ouviu a sentença que Salomão havia dado e temeu a esse rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, nós estamos falando dessas contendas para ver como que as coisas acontecem e como devemos nos comportar diante de situações assim. Mas Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende, aquele que me maltrata? Lembram que eu disse? Pedro falou: devo perdoar até 7 vezes? E a resposta de Jesus foi: não te digo 7 vezes, eu te digo 70 vezes 7 vezes, que não é 490, tá? Não adianta fazer o cálculo não, tá? Então, vamos seguindo aqui. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Não é 490. Cada um deve perdoar seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que era uma expressão utilizada para dizer: perdoe sempre. Sempre. E quando chegar no 490, vai embora, perdoe sempre. Não é um número exato. Mas essa história acabou acontecendo numa visita que Jesus fez a Nazaré, a cidade onde ele foi criado, e vou contar logo em seguida a história como aconteceu. Então, Jesus, nascido em Belém, criado em Nazaré,
onde morava Maria e José. Quando acontece o censo, eles descem até Belém e aí nasce Jesus. Então, Jesus, ele foi criado, ele só nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, né? E saiu para distribuir a boa nova de Nazaré para Cafarnaum, que ficava às margens do Mar da Galileia. Ficava porque hoje é só ruínas, né? Então, Jesus vai até Nazaré. Logo que ele começou a espalhar a sua mensagem, o seu evangelho, a boa nova, como nós chamamos, né? Então, logo que ele começou, que estava com os discípulos, ele decide ir até Nazaré. Era a terra dele, né? Deve ter ido provavelmente fazer uma visita para a mãe, né? Para seus irmãos. Provavelmente ele fez isso. Mas ele entra na sinagoga, lá de Nazaré. Era um sábado. E ali as pessoas já o conheciam, porque ele viveu o tempo todo lá. E ele foi convidado, dentro da sinagoga, a subir até a Bimá. Bimá é o púlpito dentro da sinagoga, onde é colocada a Torá. Então, a pessoa que vai fazer a leitura da Torá, isso é tradição entre os judeus. O judeu, sempre que vai falar com Deus, ele sobe. A Bimá tem os seus degrauzinhos para que ele chegue no alto e possa fazer a leitura da Torá. Jesus vai lá e faz a leitura. Abre a Torá, os papiros, e faz uma leitura de Isaías. Isaías dizia assim, Isaías, um profeta, bem séculos antes: por que brotará um rebento do tronco de Jessé? Jessé era o pai de Davi, lá de Belém. Ou seja, da linhagem de José, pai de Jesus, e de Jesus também, né? E das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor. E esse rebento, esse que virá, não julgará segundo as vistas dos seus olhos, não por ele, orientará pela vista do Senhor, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Né? De quem será que ele estava falando, Isaías? Estava falando do Messias que viria séculos depois, né? E aí ele está falando do Messias que viria, que os judeus esperavam, mas que na verdade estava ali, diante deles. E era Jesus. Então, Jesus falava desse Messias que havia de vir, mas que era ele mesmo que estava ali. Os judeus não aceitaram. Não aceitaram essa colocação de Jesus, ficando matar Jesus. Lá mesmo, em Nazaré, na saída da sinagoga, eles queriam acabar com Jesus. E foi uma confusão. Então, dá tempo ainda, nós vamos ler o episódio que narrou isso tudo, tá? Que aconteceu, que originou isso tudo. Vamos ver se bem mesmo. Bom, de qualquer forma, semana que vem, nós falamos sobre essa história, que é muito bonita, ela chama atenção. E que foi nesse momento que Pedro pergunta, depois, quando saíram de lá, depois daquela confusão tremenda, foi que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar aquele que ofendesse. Tá? Na semana que vem a gente começa lendo esse trecho que acabou não vindo. Né? Mas, nesse trecho, então, vai falar dos 70 vezes 7 vezes. Então, nós temos que fazer um parênteses. 490 não é 490, fica tranquilo. Mas por que surgiu isso? Porque Pedro perguntou, devo perdoar até 7 vezes? Por que isso? Então tem uma origem, né? No
aconteceu por acaso. Porque na época de Jesus, na tradição judaica, a pessoa poderia ser perdoada até 3 vezes, e não mais do que isso. Era a ideia, conceito deles. Eu errei, posso ser perdoado até 3 vezes. E vem de onde? Qual a origem desses 3 vezes eu ser perdoado? Isso se fundamentava no livro de Jó, Velho Testamento, capítulo 33, versículos 27 a 30. Aí é narrativa de Jó. Jó quem não teve oportunidade de ver a história de Jó, lá atrás, bem lá atrás, não se tem bem ideia de quando ele viveu, mas ele teria sido um homem extremamente rico e que depois, na visão que está ali dentro do Velho Testamento, ele foi provado por Deus, ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu riqueza, mas ele só não perdia a paciência. E ele continuava sempre acreditando em Deus. Tá? Então, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 27 a 30, diz assim: olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito. Pecou e perverti o direito. O que de nada me aproveitou. Eu errei, não ganhei nada com isso. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, para a profundeza. E a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra do Senhor. 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Ou seja, 3 vezes ele era perdoado. Mas para 3. E a pergunta que Pedro fez a Jesus, quando saíram de Nazaré, pena que não deu para ler hoje, o arquivo não funcionou aqui. Quando Pedro pergunta, 7 vezes, devo perdoar 7 vezes? Era uma demonstração assim de boa vontade de Pedro. Porque ele não falou, devo perdoar 3 vezes? Não, ele caprichou um pouquinho. Devo perdoar 7 vezes? Falou um pouco mais, né? E aí Jesus caprichou mais Pedro. Responde, não, 7 vezes não, ele ia 70 vezes 7 vezes. Então, temos que perdoar. Mas Jesus, a gente vê, ele era encarnado aqui, ele era oriental, ele era da Ásia. E o comportamento nós vemos do oriental. Mas o oriental, ele utilizava muito mais de hipérboles, expressões idiomáticas e tal, que o ocidental não. O ocidental é muito objetivo, né? Então, Jesus, como oriental que era, ele se utilizava de hipérboles. Hipérbole é uma figura de linguagem que exprime, às vezes de uma forma muito exagerada, que tanto aumenta como diminui um fato, um acontecimento, uma explicação, né? E que dramatiza também essa situação. Diz algo, mas com outras palavras. Então ela melhorou, né? Capricha então, tá? Então, hipérbole. Vamos dar um exemplo aqui, coisa que pai e mãe que está aí nos ouvindo, ainda bem que estou perdoado, hein, Michel? Os pais que estão nos ouvindo, ou filhos, né, que o pai já falou, ou a mãe falou. Por exemplo, olha como funciona a hipérbole. O pai chega no filho, ou a mãe chega no filho e diz: moleque, já te falei 1 milhão de vezes. Falou 1 milhão de vezes? Caprichou bem, né? É uma hipérbole. Exagerou, para chamar atenção, né? E Jesus usou muito isso. Hipérbole é usada em muito. Então, nossa live é também, vamos dizer assim, cultura musical sertaneja. A gente vai modificando um pouco, né? Olha só, cultura musical sertaneja. É um pedacinho de uma letra que vocês devem ter ouvido, que diz assim: e no brilho de uma pedra falsa
Dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Hipérbole. Está dizendo, eu achei que você era tanto e você não é nada disso. Então, Jesus usava isso, usava da hipérbole para chamar a atenção. Ele chamava a atenção. Então nós vamos ver muitas passagens de Jesus onde ele se utiliza disso. O objetivo era fixar o ensinamento, né, em determinado contexto. E a pessoa, em cima daquela dramatização de tudo aquilo, ficava gravado, ela entendia. Nós vamos ver aqui, pelo menos algumas passagens de Jesus, onde ele utilizou hipérbole. Talvez não dê para falar todas, mas algumas dá, pelo menos umas duas. Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Capricho, né? Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você viu como dramatizou? Como ele aumentou? Ele poderia dizer, olha, é mais fácil você acertar na loteria do que um rico ir para o céu. Não, ele caprichou. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Camelo, citado por Jesus, seria o camelo mesmo? Agulha seria agulha mesmo? E o rico? Seria o rico mesmo? Então aí tem possibilidades, né? Problema de tradução, somado à alegoria que Jesus obviamente utilizava. Era uma questão cultural do judeu, que aquele que traduz para o grego, para depois para o latim, não conseguiu pegar isso tudo. Então, algumas possibilidades. Pode ser um erro de tradução. Camelo, no hebraico, é ganle. E corda, um fio, é ganla. Olha como é bem parecido. Pode ser que estava lá, é mais fácil uma corda passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Pode ser. Mas na tradução podem ter levado para o camelo. O que o camelo tem com agulha? Fica meio difícil, né? Camelo e corda, então, são palavras semelhantes na sua origem. Vamos para outra possibilidade. Vamos lá. Pode ser o camelo mesmo. Vamos imaginar que seja o camelo mesmo. Agulha. Quem já reparou em fotografia as muralhas de Jerusalém? E as muralhas, de certa forma, das grandes construções do passado, sempre aqueles blocos de pedra enormes, mas que normalmente ela tem, esse bloco, um corte, uma fenda, né, onde a pessoa que está dentro da muralha consegue enxergar do lado de fora da muralha, até para eventualmente arremessar uma flecha, alguma coisa assim. O nome daquilo, que tem muito nas muralhas de Jerusalém, tem muito. O nome daquela fresta é agulha. Poderia ser. É mais fácil um camelo passar por aquela fresta do que um rico entrar no reino do céu. Olha as possibilidades. De qualquer forma, a comparação de Jesus, ele caprichou, né? Caprichou. Rico entrar no reino dos céus. Então é mais fácil o camelo passar por uma fresta do que um rico entrar no reino dos céus. Você aí que é rico, vai desfazer de tudo? Faz sentido? Vou jogar todo o dinheiro fora? Não. Olha, o rico poderia ser o rico aos olhos do mundo, né? Faz mais sentido. Aquele rico que agarra a sua riqueza, aquele rico que tem um apego violento pela sua fortuna. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que esse coitado tão apegado entrar no céu, ou conquistar o céu aqui dentro, porque o Deus dele não é aquele Deus do amor, do respeito. O Deus dele, Mamon, é as coisas da terra, né? Porque se
todo e qualquer rico não entrasse no reino dos céus. Nós poderíamos levar em consideração que a riqueza é uma perdição dada por Deus. Absurdo. Não, não. Tem pessoas extremamente ricas fazendo tanta bondade. Então, já viram que nessa frase, as hipérboles deixadas por Jesus são violentas. Mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então nós temos que entender isso, decifrar isso. Se não compreendermos, se não raciocinarmos, se não buscarmos o porquê disso, às vezes a gente repete e não faz sentido nenhum. Jesus falou isso, e que significa? Não sei. Né? Então a gente tem que ter esse entendimento. E vamos a mais uma ainda, para não avançar demais com vocês, hein? Outra. Se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Porque é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno. Olha que coisa, hein? Ir para o inferno. Então é melhor cortar a mão. E aí eu perguntaria, nesses seus anos de vida, nessa caminhada, será que tem muita gente que se perdeu um pouquinho no caminho, fez coisas equivocadas, continua fazendo, e que se arrependeu, vai? Vou imaginar que tenha se arrependido. Ela cortou a mão? Óbvio que não. Eu nunca vi ninguém cortando a própria mão. Né? Então, é uma expressão, uma hipérbole, utilizada por Jesus para nos chamar a atenção de uma forma violenta. Olha, se a tua mão é motivo de escândalo, corta. Ou seja, se você faz coisas erradas, e que não é sempre com a mão. Quantas coisas nós fazemos errado com a palavra? Quantas coisas fazemos errado com o pensamento? Que não deixa de ser tão errado, ou tanto errado como com a mão. É a mesma coisa. O pensamento é tão grave quanto uma agressão com a mão. Eu já estou agredido em mim mesmo pelo pensamento equivocado. Mas aí ele diz, corta a mão fora, porque é melhor você entrar na vida sem a mão do que ir para o inferno. Aí é até um reforço para o entendimento da reencarnação. Mas como que eu vou entrar na vida sem a mão? Eu vou voltar então para a vida. É isso? E funciona. Isso aí, de acordo com a doutrina, está rigorosamente certo. Vamos lá. É a lei de Talião. Jesus se reportava à lei de Talião. Dente por dente e olho por olho. O que você faz de errado, você aplica a você mesmo. Essa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, o que você faz tem que sofrer e tal. Essa lei está em vigor. Se você fez um mal a alguém, e se alguém vem e faz um mal a você, na mesma medida, está correto? A gente está falando exatamente no oposto, no perdão, na compreensão, na conversa com o irmão, chamá-lo a atenção para se aproximar, não tornar a fazer e você também não continuar fazendo as agressões que normalmente faz. Mas a lei de Talião continua em vigor? Continua. De certa forma, sim. Quando? Na reencarnação. Por quê? Porque aquilo que, usando agora de hipérbole, aquilo que a minha mão fez a alguém, agrediu, que roubou, que matou, desencarno, estou indo para a erraticidade. Erraticidade é onde o espírito, ainda por não estar revestido de uma qualidade tão boa, ele vai ter que retornar para continuar um trabalho de elaboração das coisas melhores para a alma. Então, agredi, minha mão fez o mal. Fui para lá, vou me conscientizar, vou definir uma estratégia de ação na vida seguinte, com quem vou me aproximar, o que devo fazer, e retorno. Aí se aplica muito cortar a mão. Por quê? Porque muitas vezes eu agredi de tal forma, machuquei tanta gente, o meu olhar era só de condenação, tudo que eu olhava eu condenava, eu julgava. De repente, só um exemplo,
De repente eu estou do outro lado me preparando para retornar. E aí eu digo, sabe que era um bom negócio eu chegar lá cego? Pelo menos eu vou me acostumando. E percebendo em espírito, puxa vida, eu estou sem a visão, por quê? Porque eu usei de forma inadequada a visão. É lei de Talião. Só que é ninguém aplicando em mim. Eu aplicando em mim mesmo. É o infrator aplicando a si mesmo. Né? Então é a lei de Talião, sim, funcionando. Tá? Bom, nós paramos por aqui. Temos ainda mais coisas, mais situações deixadas por Jesus. Por exemplo, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Vão lançar na fornalha de fogo. Meu Deus do céu. Tudo para chamar atenção. A qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter vai ser tirado. Vamos ver, tem mais aqui ainda. Vamos ver, tem mais aqui. Por que vê o cisco no olho do teu irmão e não repara a trave que está aqui no teu olho? Olha, Jesus caprichava, né? Então ele colocava exemplos que era para chamar atenção mesmo. Então, semana que vem, nós vamos começar contando a historinha da ida de Jesus a Nazaré, quando ele foi agredido em Nazaré, gerou um tumulto, os discípulos queriam rodar a baiana lá em Nazaré, brigar com todo mundo. Jesus decide, né, obviamente, vamos sair, vamos voltar. Há todo um diálogo entre eles, e aí culmina com a pergunta de Pedro: quantas vezes devo perdoar? Combinado, pessoal? Então, semana que vem, a gente continua, tá? Então, muito obrigado a todos. A gente invadiu um pouquinho, desculpa, invadi um pouquinho o horário. Semana que vem a gente continua, então, sempre falando em perdão. Por um bom tempinho a gente ainda vai falar e clareando, né, para nós as situações do perdão, tá? Não ficar só naquele, eu perdoo porque é bonito. Eu perdoo porque Deus quer que eu perdoe. Não, nós temos que saber por quê. Tem que saber por que ofendeu, porque é bom perdoar, quem que sofre em não perdoar. Nós temos que entender isso tudo, tá? Pessoal, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre Jesus, nosso mestre maior. Agradecemos a Ele pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui todos nós conversando a respeito da sua mensagem. Mensagem tão bonita, mas é uma mensagem que não ficou estacionada no tempo. A mensagem do Mestre, ela é dinâmica, ela cresce sempre. E eu participo desse trabalho quando eu analiso a mensagem, raciocínio, junto os pontos e vou entendendo o que ele quer, vendo as situações que aparecem à minha frente. Certamente eu estarei olhando uma árvore e entendendo a beleza dessa árvore e a bondade dessa árvore através da bela qualidade dos seus frutos. E aí a verdade se amplia. O caminho de Jesus fica cada vez mais largo. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, gratidão minha sempre. E que todos nós, na próxima semana, possamos estar juntos, né, na sexta-feira, e a pandemia ainda não está totalmente debelada, não, né? Então, Jesus no coração e álcool em gel na mão. Gratidão a todos vocês, Sandra, Áurea, Lene, Linda, Renata, Dr. Faria, esposa, Dina, todos vocês. Muito obrigado e que a semana que vem a gente possa estar juntos outra vez. Forte abraço, pessoal. Fiquemos todos na paz de Jesus, tá? Elizabeth também, todo mundo. Tchau, tchau. Michel.